Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um do que estavam devendo ao seu patrão. E perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? E ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar. Doutor José Raimundo, por favor, eu vou passar a palavra para ele, porque senão nós vamos nos alongar muito. E aí depois a gente faz uma pequena reflexão. Eu gostaria que o senhor... Ele é paroquiano nosso, mora aqui, né, na avenida ali perto. Então, nosso muito obrigado por o senhor ter aceito, ter vindo aqui nesses dias. E hoje aqui falando para essa comunidade. Aqui hoje também tem as crianças que fazem parte aí da catequese. Levante a mão as crianças aí, olha lá. Estão por todo lado aqui, né? E juntamente aí com muitos jovens aqui, todos os familiares. Tá? Obrigado por senhor ter vindo. Sim. Bom dia a todos. Mais uma vez, para mim é uma graça que Deus me concede ser convidado pela Igreja Aparecida na pessoa do Frei Walter para falar sobre o meu cotidiano, sobre o trabalho que eu realizo desde os 23 anos, que é lidar com a dor e o sofrimento humano, o dos outros e o meu também.
Hoje eu preparei alguma coisa para ler, e eu efetivamente quero ler, porque das outras vezes eu preparei, mas acabei não conseguindo ter tempo para fazer esse registro aqui. De qualquer modo, eu acho que é muito importante que a gente mais uma vez elogie a iniciativa da Igreja Aparecida, que abre esse espaço para falar de um tema tão doloroso, tão sofrido para as pessoas que ficam vivas e são obrigadas a contemplar aquele gesto trágico e não conseguem compreender o motivo pelo qual alguém poderia preferir, escolher a própria morte a viver. Porque não compreende também que tipo de dor o ser humano tem dentro dele próprio, todo ser humano sem exceção. Porque todos nós somos passíveis de experimentar depressão ao longo da jornada humana. A OMS nos diz isso, com estudos comprovados, que entre 10 pessoas, 8 ou 9 terão depressão ao longo de sua jornada humana. A gente precisa ouvir isso, e ouvir isso de duas maneiras fundamentais. Primeiro, com uma questão de saúde pública. Sabemos que a cada 40 segundos, um ser humano tira a própria vida no planeta Terra. Então, é uma questão de saúde pública mundial. Mas tem um outro lado, porque é frequente demais para a gente pensar que é só um transtorno. É frequente demais para a gente pensar que é só uma doença psiquiátrica que precisa ser medicada. E aí talvez entre os psicanalistas, aqueles que acreditam na palavra, porque nós não usamos a medicação, esse é um poder restrito aos médicos e que deve ser assim, restrito aos médicos. Nós não temos as medicações, a nossa medicação é aquilo que muitos anos atrás, há 2000 anos atrás, o Rabi, Jesus, chamou de palavra viva, a palavra que te ressuscita. Mas para você ressuscitar, você tem que morrer, porque a ressurreição é um processo natural de transformação, mas que pressupõe obrigatoriamente ter aceitado morrer. Lamentavelmente, o suicida confunde uma morte emocional que ele precisa ter, isto é, abandonar o velho mundo, aquele velho mundo não serve mais, abandonar seus traumas infantis, abandonar seu rancor, seu ódio, tudo guardado dentro dele, sem que ele consiga identificar dentro dele. Esse é o maior dos perigos. Quando nós temos coisas horríveis dentro da gente, todos nós temos coisas horríveis dentro de nós mesmos, e negamos e projetamos no outro, e quando essa projeção no outro não funciona mais, essa energia se volta contra a própria pessoa, e aí então ela faz aquilo que os psiquiatras chamam de depressão. Mas nós poderíamos dar outro nome, nós somos mais otimistas. Nós acreditamos que o processo de desenvolvimento normal do ser humano inclui, uma ou outra vez, morrer emocionalmente para o seu passado e ressurgir novamente com uma nova vida, uma nova compreensão de si mesmo, uma nova compreensão daquilo que nos alcançou de forma dolorosa, uma mudança de mentalidade. Essa, inclusive, é o espírito do batismo. O velho homem desaparece naquela água dolorosa. A gente precisa saber disso, que aquela água é dolorosa. Creio que todas as pessoas que praticam algum tipo de sacerdócio, né? A palavra sacer, sagrado, dócio, dote, um dote sagrado. Toda pessoa que tem um dote sagrado, ela precisa saber que essa água dói, essa água queima, essa água transforma por causa do sofrimento que o indivíduo é obrigado a aceitar, se quiser experimentar uma ressurreição ainda nessa vida. Eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, porque a minha formação é uma formação em psicologia, e o que eu observo no meu consultório são fatos psíquicos, que se confundem às vezes com as grandes questões que a espiritualidade sempre trouxe para nós. Nós sempre tivemos uma certa psicoterapia no mundo. Quando eu ouço as leituras, eu fico ali alarmado.
de ver como é que a gente não compreendeu. Por que a gente teve que inventar a psicanálise recentemente, no final do século XIX, né? Se estava tudo aqui. Talvez não seja mera coincidência Freud ser judeu. Talvez não seja. Porque a tradição judaica, nós temos que tirar o chapéu para esses grandes homens que escreveram fenômenos psíquicos, mas entenderam como a intervenção do sobrenatural, do próprio Deus na vida humana. E eu sou conservador, eu acho que eu viveria melhor na Grécia do século II do que no mundo atual. Eu vivi durante muito tempo na Grécia, quando eu era jovem. Eu era um jovem danado. E não fui para Mykonos, não fui para Santorini, os pontos turísticos da Grécia. Eu fui para Corinto, porque eu amava São Paulo. Eu fui para Tessalônia, porque eu amava São Paulo. Eu fui para Patmos, porque eu amava São João e o Apocalipse. Eu fui para Éfeso, onde eu fiquei mais tempo, e aí é Turquia, porque eu amava a história de que Maria teria ido para lá, para aquela cidade, viver com o João. Mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Aquela cena me chocava, me tocava. Eu queria ir lá. Mas eu sabia que eram histórias não históricas. Eram histórias do coração. E isso me interessava. E eu precisava pisar naquele lugar, sentir a energia daquele lugar. Olhar aquele lugar. Pisar no mesmo solo que Paulo pisou em Corinto e onde escreveu a famosa carta, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver o amor, a caridade, eu nada sou. Essa foi a minha psicoterapia, de certa maneira, e essa jornada não foi exatamente uma jornada turística, foi uma jornada de salvação da minha alma. E é isso que eu vejo todo dia no meu consultório. Jornadas humanas. Pessoas que fazem uma descida no mundo interior delas e vão em busca da sua própria salvação. Mas, repito, a condição é suportar o sofrimento e manter a esperança de saber que existe um além do meu eu, saber que existe um além da minha vontade, aceitar dolorosamente o luto de não mais querer impor a sua vontade no mundo, ter fé e acreditar que tem algo dentro de nós que cuida de nós. Em psicanálise a gente chama de self, o seu self. A tradição espiritual chama de Deus. Nunca vi diferença entre um e outro. Algo em nós cuida de nós. Na hora H, se você tiver suportado atravessar o seu sofrimento depressivo, fóbico, ansioso, esquizoide, seja o nome que for, a gente fica impressionado com essa terminologia. A gente falar essa terminologia mais patológica, a gente impressiona achando que o cara é bom, hein? Nada disso. Tem novidade alguma? Nenhuma novidade. Quando eu vejo o Amós dizendo: louvai ao Senhor, que Ele eleva os pobres. Eu fico pensando, quantos pobres existem no mundo, né? Quantos tipos de pobrezas existem no mundo, né? E aquela parte de nós que a gente odeia, hein? Que a gente esconde da gente mesmo, que a gente tem vergonha da gente mesmo, porque tem essa parte, né? E a arrogância e a soberba que impede que eu admita humildemente, redimir essas partes e fazê-las sentar à mesa comigo na hora do almoço, na hora do jantar. Essa parte pobre que mendiga a minha atenção, essa parte pobre que quer tomar um banho, botar uma roupa cheirosa e que eu coloco para fora da minha casa interior, porque eu não suporto o cheiro dessa parte pobre que existe em mim. Não existe nada dentro de nós que deva ser olhado com desprezo.
tudo que existe dentro de nós. O pecado mais grave tem um significado, que você deverá meditar sobre ele, porque essa é a nossa função no mundo. A gente pode se divertir, deve se divertir. A gente pode gastar o dinheiro aproveitando a vida, mas a nossa função no mundo é pensar os nossos sofrimentos. Qualquer um que tente fugir disso, esconder de si seu próprio sofrimento, pagará por um sofrimento que nem entenderá porque está sofrendo. Vai se sentir vítima nas mãos do sofrimento. Nenhum de nós somos vítimas. Não há vítimas. Esse é o motivo pelo qual o psicanalista não tem pena de nenhum paciente que senta ali na frente dele. Ele não tem nenhuma pena. Porque ele sabe que aquele sofrimento tem um significado para a pessoa. E se a pessoa não consegue suportar, ela ou projeta nos outros ou se vitima. Então a gente começa logo a história, né? Talvez esse seja o meu estilo, dizer, não, vamos parar de nos vitimar e vamos conversar sobre o problema. Né? Porque você não vai conseguir arrancar uma lágrima minha aqui. Zero de pena. Mas nós vamos falar sobre o assunto. Você vai ter que ter coragem de falar sobre o assunto aqui comigo. Né? E sem mimimi. Né? É a transparência total. É o conhecimento da verdade. Da tua verdade. É ela que vai te salvar. Para isso, é preciso realmente uma dose de coragem e uma disponibilidade interna para descobrir que você não é quem você achava pensando, que estava pensando, nem para o bem nem para o mal, que você não é essa pessoa tão má assim como você imagina, e nem é também essa pessoa tão boa quanto você imagina, tão santa, tão virtuosa assim. Não? Já analisei algumas freiras, Frei Walter, impressiona os sonhos das freiras. Também impressiona. Eu costumo dizer que a vantagem do consultório é uma vantagem relativa, porque o perdão de Deus, através do sacerdote, é de fundamental importância. Mas lá no consultório não é um funcionário religioso. Então a diferença essencial entre o consultório e o sacramento da confissão é que nós não perdoamos. Você vai ter que carregar a sua cruz. Você não está livre dela, não. Na próxima sessão eu vou perguntar sobre o que nós conversamos nessa sessão agora e novamente eu vou abrir a ferida. É você que vai ter que conceder o seu perdão à sua parte pobre que quer existir com você. Eu estava tomando um café ali na padaria perto da minha casa e aí perguntei por uma menina que fica no caixa, né? Mais uma, abocanhada pela depressão. Foi afastada porque está deprimida, consultou um psiquiatra, estava com pensamentos suicidas e teve que realmente ser afastada. Nós não podemos mais fechar os olhos para essa realidade. Né? Então nós vamos terminar o Setembro Amarelo mais corajosos, menos medrosos, falando mais sobre a realidade da vida que está bem aqui na ponta do nosso nariz e que nós não podemos mais usar das nossas defesas para dizer, não existe. Isso foi um caso isolado. Não foi um caso isolado. Isso acontece só do lado. Não acontece só do lado. Nós vamos ter que encarar essa realidade. O que nos salva é a realidade. Qualquer tentativa de fugir para um mundo paralelo, você vai fazer um sintoma psicológico que incomodará você sem que você saiba por quê. Eu não estou dormindo e não sei porquê. Eu ando com dores por todo o corpo e não sei porquê. Eu já consultei uma legião de médicos e ninguém consegue encontrar o que eu estou sentindo. Depois disso é que vai parar lá no psicólogo. E nós que não temos tomografia computadorizada, não temos raio-x, não temos nenhum aparelho para ver se tem alguma coisa errada no corpo da pessoa, né? Que tem que ser o corpo, né? No corpo dói menos. É impressionante isso. No corpo dói menos. É melhor tratar qualquer doença no corpo do que olhar para dentro de si e ver a dor latejando, a raiz da sua dor.
Esse é o motivo pelo qual a palavra de Jesus realmente toca a abrir os vossos corações. O reino de Deus chegou até vocês. Qual é o reino? O reino da verdade. Sem a condição da transformação, é a verdade. Então nós vamos terminar esse Setembro Amarelo realmente mais corajosos, né? Encarando mais os nossos problemas e entendendo que, se fugir, nós vamos estar dentro do complexo de Jonas. Nós vamos virar Jonas. Nós somos Jonas. Nós somos Jonas. Nós fugimos. Mas algo vai nos pegar em algum momento. Algo nos pega. Nós não conseguimos fugir por toda a vida. Mesmo quando alguém enlouquece, mesmo assim aquela pessoa é atormentada pelo mundo que não pôde suportar. Então a baleia vai nos engolir, o monstro marinho vai nos engolir. Que imagem linda, poética. Eu prefiro o monstro marinho ao inconsciente. Então nas minhas aulas eu falo assim, monstro marinho. Monstro marinho. É o inconsciente. Ele pega a gente, ele estrangula a gente. Ele faz a gente voltar para o lugar que a gente precisa voltar. Ele leva você até lá, onde Deus decidiu que você teria que ir. Não perguntou se você quer. Que história é essa da gente achar que Deus precisa perguntar para a gente, entendeu? O que a gente quer. Que história é essa? Então nós vamos ter que sofrer muito com essa depressão. Essa é a pergunta que o mundo não quer fazer, porque não está pronto para fazer ainda. Nós temos pouquíssimas cadeiras de psicanálise nas universidades. A medicina não tem nem curso de psicologia no interior do currículo da medicina. Você é só uma máquina que precisa ser tratado com remédio, com medicação e fazendo exames. É isso que você é. Mas você não é isso. Você não é isso. Você é um aglomerado de emoções que representa o teu passado, o teu sofrimento e o teu futuro também. Você tem que realizar o teu futuro em você mesmo. E eu penso que a igreja, de novo, Aparecida, abrindo esse espaço para a gente falar abertamente aqui, me sinto livre para falar abertamente sobre esses problemas que antes eram discretos e teriam que ser silenciados, né? Faz com que a gente fique mais leve. E é isso que é importante que a gente perceba. A gente está com medo de falar, mas quando a gente atravessa o medo, a gente se sente mais leve, porque falou. Não pense que a gente consegue guardar coisas dentro da gente, porque não, você consegue esquecer onde você botou, mas está lá, está lá na dor de cabeça, está lá na dor na coluna, está lá no acordar 3 horas da manhã e não dormir mais, está lá, você precisa achar, e se você achar, você pode levar um susto, mas se você ficar olhando para aquilo que assusta você, você vai perceber que era só uma parte pobre de você, que queria ser reconhecida por você. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda aquilo que Salomão pediu para ele, sabedoria para discernir o nosso mundo interior. Calma. Qual é a pressa? A longo prazo todos nós vamos morrer. Não precisa ter pressa. Todos nós, sem exceção. Nós vamos morrer. Então não precisamos nos apressar, não. Precisamos ter calma e conceder aquele 30 segundos que Frei Walter deu aqui ainda há pouco, para cada um pensar no seu próprio mundo interior. E dê um dia, tire um dia para estar com seus pobres interiores. Tira uma manhã, tira 2 horas. Se fecha no quarto, fica ali. E tem alguma coisa errada, está trancado no quarto há mais de 2 horas. Porque virou uma espécie de problema a pessoa ficar sozinha. A gente tem que estar sempre com alguém, sempre acompanhado. Não pode ficar só, porque senão você está com problema. Não, é o contrário. É o fato de você não conseguir ficar com você próprio que é um problema. Então devemos cultivar uma certa higiene mental, que não custa nada, é de graça. Mas isso dói.
caneta e papel na mão, para escrever ali o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo. Escrever gera aquilo que a gente chama de uma catarse, um desabafo. Escreve, deixa ali, depois, semana que vem, lê de novo. Meu Deus, eu escrevi isso aqui? Escreveu. E vamos falar sobre isso? Falar sobre isso. Isso aqui não vai nos matar. O que vai nos matar é não falar sobre isso. A gente precisa inverter isso. Criou-se esse mito de que se fala, atrai. Não, se fala, não atrai. Se fala, dissipa a energia escura que ronda, convencendo você que você não deve falar sobre isso, porque aí mesmo que eu fico perto de você. Não, é uma mentira. Se eu vivesse no século II ou no século I, eu diria, são os seus demônios falando com você. A gente tem uma terminologia mais bonita, são os seus complexos. Seus complexos. Né? A gente não pode mais falar em palavra demônio também. Os seus complexos. Os nossos complexos são os nossos demônios. Eles têm autonomia. Eles nos convencem por dentro e você está achando que é você que está pensando. Não é você que está pensando, não. Não existe só você dentro de você. Ok? Não existe só você dentro de você. E você precisa aprender a discernir isso. E aprender a dialogar com aquilo que está dentro de você. Então, mais uma vez, que Deus nos abençoe. A Igreja Aparecida, fantástica. Frei Walter. Essa é uma experiência para mim impressionante. Eu nunca imaginei que uma igreja... Eu assisto missa também no Mosteiro de São Bento. Então, tem um lado muito conservador. Mas nunca pensei que abrisse um espaço tão importante para se falar sobre o cotidiano do sofrimento humano em Nilópolis, no Brasil e no mundo. Que Deus nos abençoe e que abra os nossos olhos para que a gente possa enxergar que Ele vive, antes de tudo, dentro do nosso próprio coração. Obrigado. Não li de novo. Rapidinho. No primeiro dia que o senhor falou, por que há um alto nível de suicídio entre jovens? Lembra disso? Por quê? Eles têm uma força, é isso? Só para a gente entender rapidamente? Não. Eu acho que... Eu acho que falta esses circuitos de fraternidade maior. E aí eu acho que a contribuição da igreja é de fundamental importância para trazer uma linguagem que seja alcançável aos jovens. Eu muitas vezes assisti uma missa essa semana ali na Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca. Eu estava lá sentado, 7 horas da manhã, tinha eu e talvez 15 pessoas. Eu tenho 61 anos, eu era a pessoa mais nova. E eu me pergunto por quê? Por quê? Eu acho que a igreja tem que se pensar um pouco também. Ela tem que descobrir, como o Papa Francisco, né? Fantástico ali no canal no YouTube, ele é acessível, né? Quando pergunta para ele, o que a gente deve fazer quando a gente está sofrendo? Né? Em 1 minuto, ele nos ensina os 22 volumes da obra de Freud, os 23 de Jung, e resume a psicanálise toda em 1 minuto. Ele alcança os jovens, ele me alcança, que não sou mais jovem. Ele conseguiu encontrar uma forma de falar, Frei Walter, na minha opinião, que faz com que os jovens queiram ouvi-los. Não adianta a gente culpar. Temos mais 1 minuto, que eu posso falar uma coisa muito interessante. Vocês devem acompanhar um seriado na Netflix, chamado Casa de Papel. Acho que é alguma coisa assim. Né? Um dos atores está com depressão e se afastou. Se colocarem meu nome no Google, José Raimundo Gomes, vão encontrar o meu canal no YouTube. Eu fiz um vídeo falando sobre Miguel Arran, eu acho que é o nome do rapaz. Foi afastado por depressão. Eu esqueci o que eu ia dizer. Ok. Então, eu acho que é isso. Creio que os jovens estão... sim, entendi. E ele faz um desabafo no Instagram dele, e que eu não pude concordar. E de forma muito fraterna, fiz esse comentário lá
no meu canal. Né? Ele dizia que ali ele estava mostrando quem ele era de verdade, né? E que o Instagram é uma máquina de mentiras, uma máquina de falsidade, porque as pessoas só postam fotos felizes. Né? Tem algum fundamento, naturalmente, mas era através do Instagram que eu pude saber que ele estava deprimido também. Se não existisse um Instagram, eu também não saberia que ele está deprimido, eu nem saberia da existência dele. Não existe máquina de mentiras, existem seres humanos que mentem. Nós mentimos. Se nós mentimos, qualquer coisa que a gente toque pode virar mentira. Mas também nós somos seres que falamos a verdade. Então, qualquer coisa que a gente toque vira verdade. Então, eu não posso concordar que as mídias sociais que nos ligam a todas as pessoas no mundo, eu analiso pessoas no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que nunca me viram, eu nunca as vi, porque viram meus vídeos. Pessoas que estavam no limite também, porque estavam fora do país, inclusive. Então, eu acho que a mídia social e eu alcanço os jovens aí também, é um instrumento de salvação extraordinário. Nós é que mentimos, não as mídias. Se a gente quiser colocar mentiras, a gente coloca mentiras. Se a gente quiser colocar verdade, a gente coloca verdade. Esse rapaz está descobrindo isso. Então, eu acho que os jovens precisam ouvir uma linguagem que toque o coração deles. Pessoas com talento para se comunicar com os jovens e levar a palavra de Deus para esses jovens numa medida em que eles possam alcançar. Eu estou ali, estou do lado de um rapaz que tem um piercing no ouvido, outro no Guilherme, né? E eu acho o Guilherme extraordinário por fazer isso. Imagina se eu podia fazer isso no meu tempo, né? Isso seria totalmente marginalizado. E quantas pessoas não neurotizaram, não deprimiram porque não puderam expressar a sua criatividade? Quantas pessoas, meu Deus? Então a gente precisa ser sensível a isso. A gente precisa valorizar o que é realmente essencial. O essencial não é se fulano tem 50 tatuagens, o cabelo verde, 300 piercings. O essencial é se ele tem um coração e se é capaz de trazer aquilo que há no coração dele para todos nós. Então, acho que o motivo pelo qual muitos jovens acabam tendendo, né, e há um alto índice de suicídio entre jovens, é esse. Não há circuitos de fraternidade. E os que existem não alcançam o coração desses jovens. Muito obrigado. Foi bom, não é? Foi bom. O que nós estamos pensando aqui na paróquia? Juntar os psicólogos, que tem vários aí, e fazer aqui uma pastoral da saúde psíquica. Como isso vai ser feito, eu não sei. Mas talvez a gente tenha aqui uma vez por mês, ou cada 15 dias, uma roda assim de conversa aberta, aonde acabou a pilha aqui, aonde a gente possa conversar sobre nossos problemas, nossos traumas, né? A gente vai pensar sobre isso e vamos ver se nós conseguimos realizar este trabalho, tá bom? Então, doutor, muito obrigado, muita paz, muito obrigado mesmo.